Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora. Opa, e aí, tudo beleza? Então, estamos aqui em mais um episódio do Papo com Café, esse podcast do mercado imobiliário, e a gente traz sempre novidades. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande Marcelo Pandolfi, esse cara aí que criou uma ferramenta disruptiva dentro do nosso mercado. Potiguar, não é isso, Marcelo? Isso. Seja muito bem-vindo, conta aí pra gente aí, já começa colocando aí quem é Marcelo, de onde nasceu, como é que é, conta um pouquinho da tua história. Pronto, vamos lá, Guga. Bom, Marcelo Pandolfi é essencialmente publicitário, né? Minha vida foi na publicidade, muito voltado para o mercado imobiliário. Eu sou filho de um publicitário, dono de agência, que já atendia empreendedor imobiliário também, seu pai, né? Isso. Na verdade, meu tio foi empreendedor imobiliário. Meu pai tinha agência de publicidade, já atendia. Exatamente, muita gente confunde. Mas, enfim, ele tinha agência de publicidade que atendia o mercado imobiliário, foi agência durante muitos anos do Inocop, enfim, lançou muito empreendimento aqui com o Inocop, com outras construtoras também, da Paraíba, aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu cresci nesse meio da publicidade. Aos 16 para 17 anos, resolvi vir para o mercado trabalhar, coincidentemente no período que meu pai estava se aposentando, e aí enfiei a cara, basicamente com a ajuda dele ali, de dar o apoio, de orientar essas coisas, mas comecei muito novo a atender os primeiros clientes. E já no meu primeiro trabalho foi voltado para o mercado imobiliário, né? Isso é bacana. Fiz com Caio Fernandes, imobiliária Caio Fernandes, foi meu primeiro trabalho profissional, foi com Caio. Você lembra o empreendimento? Guga, sinceramente, eu não lembro o nome, é um empreendimento em Candelária, que ele fica ali na descida do Romualdo Galvão, logo depois que passa ali aquela padaria Hora do Pão de esquina. Era um empreendimento com 4 suítes, acho que Nilza Lopes. Nilza Lopes, pronto. Foi o primeiro empreendimento que eu fiz, algum tipo de trabalho foi o Nilza Lopes, isso quase que 30 anos atrás. Mas sabe uma coisa que eu não dá para confundir do teu pai? É a voz, né, cara? Meu pai foi, durante muito tempo, o principal negócio dele sempre foi o jornalismo, né? Apresentou programa de televisão, foi radialista também. E a voz professor, é assim... Isso, professor do curso de jornalismo da UFRN. Eu tive a honra de ser aluno dele, né? Fui da última turma, ele esperou eu ser aluno para se aposentar também da UFRN. Pô, bacana. E aí, como agência, você trabalhou Caio, trabalhou quais outros clientes aí, quando você era de agência? Vamos lá, foram 25 anos como agência de publicidade, né? Nesses 25 anos eu trabalhei para muita gente. Foram mais de 500 empreendimentos ali, de logomarca criada a uma campanha completa. Depois disso, para alguns clientes eu comecei a fazer consultorias, dando apoio na comercialização, no marketing de empreendimentos, que totalizando tudo dão mais de 800. Caramba. E aí, assim, em 16 estados do Brasil. Já tive a oportunidade de rodar muito, de fazer para muita construtora aqui do estado, muita construtora de fora também. Da Serra Gaúcha a Palmas, no Tocantins, eu fiz de tudo. Tive a oportunidade também de trabalhar com o mercado imobiliário em Portugal, em Lisboa, atendendo lá uma rede Remax de imobiliário. Então, assim, já fiz muita. Rodou bastante aí, né? De Minha Casa Minha Vida, Alto Luxo, como falei, do Rio Grande do Sul ao Tocantins, a Portugal. Tive a oportunidade de fazer um trabalho também na Espanha. Então, assim, dei uma rodada boa sempre com uma agência de publicidade. E você como agência, olhando nesse mercado todo aí, o que você, assim, colocaria como grande diferencial da época que você começou, do formato, né? Porque, assim, a gente trabalhava quase que 90% offline, né? Isso. O online era a televisão, vamos dizer assim, né? Isso. Mas a produção era pré-produção, tinha poucas campanhas do ao vivo, né? Do online. Mas o que é que você nota de diferença daquela época da publicidade para hoje, Marcelo?
Guga, assim, do ponto de vista publicidade para o mercado imobiliário, eu sou muito sincero, eu falo isso aonde eu vou. Não mudou muita coisa no âmbito da criatividade, da estratégia de lançamento. O que a gente passou a ter foram ferramentas diferentes. Eu lembro que no meu início era tipo assim, uma agência de publicidade sexta-feira era uma confusão grande, porque você tinha os cadernos classificados do fim de semana, onde todo incorporador imobiliário precisava estar lá para marcar presença, e a sexta-feira era o dia de fechamento de arquivo, né? Então se corria Tribuna do Norte, o antigo Poti, leva arquivo, e tinha que ser presencial, não tinha envio digital, né? Então você juntava lá os zip drives, depois eram os CDs, e, enfim, todo esse processo. Cara, você tá me lembrando uma coisa assim, que eu tive um momento que eu saí do mercado imobiliário e fui para agência de propaganda. Eu fui comercial lá da armação, lá com o gerente novo. E aí, uma coisa que me deixa maluco hoje, não sei se você vive isso, porque assim, eu atendia concessionária de automóvel, né? No classificado, você tinha lá, a Orla Sul tinha lá 200 carros anunciados. Isso. Então eu tinha que pautar todos os carros que iam entrar na campanha daquele final de semana, tinha que fotografar os carros, tinha que botar o chassi do carro, tinha um número do carro que era para fazer o link, não ter confusão do carro. Preço, cor, tudo. Cara, fazia isso, aí rodava o fotolito. O motoboy ia buscar, preparar, levar para o cliente, aprovar para o cliente, depois que aprovar, voltar para a agência, se tivesse algum retoque, alguma finalização, finalizava, descia para o jornal, porque tinha hora de receber, e dava tempo. Aí hoje, no mundo digital, às vezes você tem uma demanda para uma agência, uma coisa assim, aí o cara faz, não dá tempo de fazer. Putz... Vamos lá, assim, o negócio mudou muito. Não, eu entendo assim, mas isso me dá uma dor, eu sei que tem várias outras nuances, mas, cara, isso não bate na sua cabeça não, isso, cara. Muito, e assim, tem muito choque de geração hoje, quando a gente vê os publicitários mais novos, né, que já nasceram no mundo digital, no mundo conectado, muitas vezes na hora ali que pega para capar, né, você tem o velhinho ali que é quem resolve com a tranquilidade de quem já viveu situações muito piores, né? Eu lembro demais, anos 90 eu corria para o Diário de Natal, era responsável, tinha que fazer tudo, né? Era urgência, eu criava e entregava a arte final, mas você chegava no jornal, o camarada ia dizer, Marcelo, o Zip está com problema, o arquivo não abre. A agência era Cidade Satélite, para o Diário de Natal, Tribuna do Norte, centro da cidade de Ribeira, você tinha que voltar, correr, então assim, se fazia. Não tinha moto-Uber? Não tinha nada disso. Hoje, assim, o que tem de realmente é bem complexo, são duas coisas. Ponto 1, quando dava sexta-feira, fim do dia, você desligava ali, você saía da agência, acabou, não existia nem, pouca gente tinha inclusive telefone celular na época, né? Você ia se preocupar com resolver problema na segunda-feira de manhã. Hoje o WhatsApp te deixa conectado 24 horas por dia. Então, assim, as demandas dos clientes hoje são muito maiores do que eram na época, porque o cliente entende que tudo é possível ser feito, e nem tudo é possível. A outra questão, quando você trabalhava com anúncio impresso para um jornal, por exemplo, você tinha poucas variações. Era isso que você está falando, realmente, você tinha que criar lá do automotivo, fiz automotivo também, mas... O imobiliário era do mesmo jeito, você tinha o código do imóvel, de identificação, aquele negócio todo. Mas você fazia uma arte para o imóvel. Hoje, com a facilidade das ferramentas, e principalmente com rede social, para o mesmo imóvel, você faz 20, 30, 40 artes diferentes. Porque quando você imagina, por exemplo, uma postagem de carrossel no Instagram, que você tem ali 20 imagens diferentes falando do mesmo produto, são 20 artes criadas. Então, assim, o volume de demanda hoje é infinitamente maior. Mas, em compensação, você tem soluções. Na época, a gente não tinha, por exemplo... As ferramentas facilitam todo o processo, né? Eu não tinha, por exemplo, banco de imagens. Hoje você tem bancos online aí gigantes, assim, que você pode pegar imagens do que você quiser. Antigamente, o banco de imagens era um catálogo, você escolhia para pedir a foto, para chegar a foto. Né? E não tinha à mão isso. Eu ainda sou da época que eu brincava, quando criança, com meu pai em casa, com letra 7. Quando eu falo letra 7, todo mundo faz, você é maluco, isso não existia. Cara, letra 7 era um negócio assim... revolucionária. E na montagem de
eu era atendimento, mas assim, eu estava enfurnado na produção, ali na criação, na fotografia, porque tinha um estúdio lá que fazia montagem de layout de apresentação. E, cara, a galera recortando jornal, revista para fazer montagem de anúncios, de peça, e levava aqueles... Eu achava aquela pasta para levar os anúncios, né? Isso. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Né? Não, era assim, é outra época. Quando eu me lembro também, assim, eu tenho excelentes recordações disso. Fui criado nesse ambiente, né? De agência, de produtora de vídeo. Também era outra... Hoje que a gente está vivendo aqui nesse ambiente, tem nada a ver com o que a gente vivia 30 anos atrás. Mas era muito divertido. E também, assim, trouxe uma bagagem gigante. Então, se a gente conseguiu sobreviver àquela época, hoje é muito mais fácil. A gente tá aqui na Mais Vídeo, uma produtora, e eu me lembro você falando disso, né? A gente vê aqui todos os equipamentos, a facilidade do manuseio, Isso. o volume de equipamento. Quando a gente foi fazer uma campanha para a Ecocil no Flamboyance, eu era moleque, devia ter 8 anos de idade e tal. E veio uma equipe de Maceió para cá, veio um caminhão, vieram 2 Kombis, com todo o equipamento, porque Natal não tinha produtora. Então, assim, ou tinha Recife ou tinha Maceió, os mais perto. Nem no Ceará tinha. Então, assim, Maceió veio mais longe, mas era uma produtora um pouquinho mais barata do que as produtoras de Recife. Recife já era... Então, assim, caramba, hoje a gente tem condição, né? Como aqui, de fazer produções incríveis, né? Não, assim, o mercado Natal hoje, do ponto de vista de produção audiovisual, eu falo que é referência no Brasil inteiro, tá? Assim como agências, tá? A gente fala... Não, sem dúvida, a publicidade aqui é de tirar o chapéu. Hoje eu tenho a oportunidade, Guga, de graças a Deus, assim, abrir portas para algumas pessoas daqui. E tenho um orgulho quando eu levo uma agência ou alguém de produção audiovisual, porque é certo que o cliente elogia. Aqui a gente vive numa cidade que tem uma série de dificuldades, de restrições, enfim, é complicado às vezes você fazer algumas coisas, mas a dificuldade ela estimula a criatividade. Então, nossos profissionais de publicidade, de produção audiovisual aqui, não deixam de ver ninguém em canto nenhum do mundo. Não à toa, a gente tem alguns brilhando lá fora. Seja na direção de arte, na fotografia, na produção cinematográfica, você tem de tudo, você tem potiguares aí dando show pelo mundo. Agora, com essa tendência dos influenciadores digitais, a gente tem muita gente boa aqui produzindo conteúdo, né, de qualidade. Tem muita gente ruim também, que a internet absorve tudo, né? Principalmente na área... Aí é uma opinião minha, tá? Na área musical a gente tem uma qualidade muito ruim do que é produzido, mas é consumido. Isso. Então, assim, ruim pro meu gosto pessoal. Isso. Né? Mas de grande aceitação do público, porque tem coisas que você diz assim, pô, jamais isso deveria ser aceito como um produto final. Mas, assim, o consumidor gosta, então, assim... Não tem muito o que fazer, né? Isso, e o digital ele traz uma grande vantagem, Dudu, é a democracia. Porque, assim, eu cresci numa época em que a gente tinha 4, 5 canais de televisão. Na verdade, assim, quando eu era menorzinho, eu lembro que aqui em Natal só tinha TVU, né? TVU. Daqui a pouco veio a TV Cabogi, a TV Ponta Negra. Veio a TV Tupi primeiro. Pô. Isso, exatamente. Mas, assim, eu já sou anos 80, né? Mas assim, hoje você assiste o que você quiser, a hora que você quiser e onde você quiser. No seu telefone, onde você tiver, você consegue assistir aquele conteúdo que mais te agrada. Então essa é a grande vantagem. Em contrapartida, do ponto de vista publicitário, e aí trazendo o mercado imobiliário também, ficou muito mais complicado você conseguir chamar a atenção do consumidor. Porque hoje você divide a atenção com tudo e com todos. Assim, eu falo muito, você tem a oportunidade de ir para uma cidade como Fortaleza, Recife ou São Paulo, qualquer canto que você vá. Se você é alguém antenado ali com o mercado imobiliário, não tem jeito, você vai ser impactado lá por um monte de anunciantes daquela região. Depois você volta para Natal e você continua sendo impactado por eles. E isso começa a despertar no consumidor uma série de dúvidas. Invisto aqui, invisto lá.
trouxe a possibilidade de onde você estiver, você consumir produtos de qualquer canto do mundo. Né? Isso é uma realidade hoje, principalmente no Brejo Paraibano, aqui nas Serras Potiguares, que você tem bananeiras inseridas, captando clientes potiguares com muita força, né? Isso. Você tem Pipa, São Miguel do Gostoso, capitaneando clientes do mundo todo, né? Então, assim, esse impacto, essa pulverização comercial, acho que ela é muito real, é muito forte, né? Cada vez mais você tem essa oportunidade de trazer clientes. Assim, as concorrências, às vezes, vêm de onde você menos imagina. Vou dar um exemplo, 2020, 2021, 2022, eu tive a oportunidade, estava passando umas férias em Gramado, no Rio Grande do Sul, com minha família, e coincidentemente fui assistir um espetáculo que tinha na Catedral de Pedra lá de Canela, e um amigo potiguar me reconheceu do mercado imobiliário. Adolfo, você por aqui, me levou para conversar com uma imobiliária lá do Rio Grande do Sul, que estava com a dificuldade, ele trabalhava nessa imobiliária, estava com uma dificuldade grande lá com a comercialização de alguns empreendimentos. Isso acabou me abrindo porta lá na Serra Gaúcha. Acabei fazendo publicidade para 5 empreendimentos a partir dessa visita. Mas teve um caso específico que foi muito interessante e um grande aprendizado. Era um produto com lotes de altíssimo padrão lá em Gramado, condomínio que o lote começava em R$2 milhões, então assim, você vê que é um produto AAA, né? Enfim. E aí quando eu fui fazer uma análise do produto, eles tinham uma série de pesquisas lá que mostravam que o cliente, eles disputavam o cliente com, ponto 1, concorrentes da região de Gramado, ponto 2, com litoral nordestino e ponto 3, com destinos internacionais como Miami e Lisboa. Caramba! Por quê? Era um produto que era segunda, terceira residência do cliente. Quando ele ia pensar na segunda, terceira residência, ele tinha a opção. Eu quero uma casa na Serra Gaúcha para ir curtir o inverno no frio. Eu quero uma praia no Nordeste. Ou eu quero um apartamento fora do Brasil. Ele concorria com 3 produtos, assim, situações que não tinham nada a ver com o produto dele. Tinha da região. Sim. Mas tirando isso, e dentro da região ainda tinha a possibilidade de ser lote, casa pronta ou apartamento. Então, assim, a concorrência trazida pelo digital, o que ele abriu assim, na mente das pessoas, é uma coisa muito louca. E hoje, fazer publicidade, fazer comunicação para impactar esse cliente está cada vez mais complexo, né? Pô, bacana. Vamos trazer, então, uma empresa que tem tecnologia alemã, que é a Finger House Ponta Negra. Está lá no Seaway. A equipe do Carlos está pronta para te atender, e atender muito bem, com móveis planejados para transformar a sua casa. E essa semana a gente soltou até o Papo Drops, e foi feita lá com o Edson Finger, o filho do fundador da Finger, né? Um cara, pô, gente boa demais, nos recebeu super bem e contou um pouco da história pra gente. Procura aí nas nossas redes sociais, a gente tem aí o Papo Drops, que traz essa história da Finger. Vamos soltar aí a Finger House. I don't got to change the world, I just got to be myself. I don't count dollar signs, spread love and I share the wealth. I've been overthinking all my life. No more wasting all my precious time. I feel alive, feeling like I'm 10 feet tall. I feel alive, feeling like I whiskey boo. My path was chosen, every day I'm feeling gold. Então, Finger House Ponta Negra no Seaway, vai lá com a equipe do Carlos, está pronto. Você que é arquiteto, pode levar seu cliente lá, você corretor. Se seu cliente não tiver um arquiteto, ele tem uma equipe pronta para te atender e te dar assistência. É uma empresa incrível, do grande Carlos. Tecnologia alemã. Pô, eu fico maluco. A gaveta tem um amortecedor, a porta não sei. Cara, é tanta tecnologia, né, nos planejados que a gente não consegue nem. Não dá nem para levar as mulheres lá, senão você não consegue sair da loja. Você está falando do mercado lá de Gramado, daquela região ali, Santa Catarina, ali do sul, sudeste brasileiro. E aí um amigo nosso trabalha com multipropriedades. E aí ele lançou um produto, né? Queria lançar um produto, tá ligado ao futebol.
né? Então ele teve que lançar 2 condomínios, de fato lançaram 2 condomínios, um do Grêmio e um do Internacional. Parede colada, os 2 condomínios têm a mesma infraestrutura, tem tudo isso, mas assim, um é pro gremista e o outro é pro Colorado. Cara, eu achei isso assim, muito massa. Ele chega e diz, cara, o problema sabe o que é? Eu não posso errar quando eu tô em um e quando eu tô em outro. Ele é o proprietário da empresa que faz a comercialização, né? O grande Marcão, gente boa pra caramba. Mora em Natal, mora não, passa uns dias em Natal, né? Escolheu o Natal para descansar, aí passa 3, 4 dias aqui e o resto do mundo rodando, né? E aí, hoje ele tem a maior empresa de vendas de multipropriedade do país, de multipropriedade, e tem essa coisa assim, meu medo é esse, quando eu entro no Grêmio, eu tenho que ser gremista. Quando eu tô no Inter, né? Pô, ser colorado. Então, assim, é muito, muito bacana isso. E como o futebol, até com todos esses problemas, assim, influi e contribui também no mercado imobiliário. A gente pensa que os esportes estão distantes do mercado imobiliário e ele está muito próximo. A gente trouxe outro dia aqui o Tunino e o Armando Diniz para a gente falar de um evento que vai acontecer agora, possivelmente essa semana, que é o Urca Challenge, né? Que acontece as maiores ondas, um dos maiores picos, um local de maior ondulação do Brasil, né? Que está aqui no Rio Grande do Norte. É um evento que vai vir gente grande aí com eles. E assim, a gente conversando como o Ítalo Ferreira transformou o Bahia Formosa, né? Como a influência do esporte muda, como o movimento de ABC e América para esse campeonato, essa rodada de trazer vários jogadores do Brasil todo que vêm, que acabam muitas vezes gostando da cidade, comprando na cidade, investindo na cidade. Mas a gente também não vê, dentro da publicidade, um investimento forte do mercado local com apoio, com patrocínio nos esportes. A gente sente um pouquinho dessa dificuldade. Uma curiosidade que eu sempre pergunto a publicitários, assim, o que é que você acha que falta no nosso esporte para que tenha o investimento das marcas locais? Guga, esse é um tema que eu vejo assim, falha para todo lado. Onde você aponta é muito... Ponto 1. A gente tem um problema muito grande de gestão nos clubes. Então você vê que os clubes muitas vezes são rinhas de briga ali, galo brigando para todo lado, que não contribui em nada com o clube. Eu tive a oportunidade, apesar de hoje estar gordinho, cheguei a quase ser jogador, né? Meu sonho de infância, adolescência era ser jogador. Tive a oportunidade de fazer categoria de base do América, então eu convivi bem de perto, na antiga pousada do atleta, ali em Ponta Negra ainda. E você já via uma desorganização tremenda. E o que se percebe hoje é que não mudou grande coisa isso. A forma com que os clubes se apresentam para o mercado ainda é muito ruim. A gente não tem um profissionalismo no marketing ainda tão bem estruturado dentro dos clubes. Eu conheço uma das raras exceções aqui do Natal, que é o Alan Oliveira, dono da FAS, que Alan é um cara que realmente estudou, entende, foi meu colega de escola ainda no ensino médio, já era apaixonado por futebol naquela época. Então Alan já conseguiu fazer trabalhos muito bacanas em clubes pelo Brasil inteiro, inclusive aqui no ABC. Isso. Ele construiu um grande case lá. Mas assim, existe uma desorganização dos clubes, existe uma desorganização das federações. Você vê e a nossa é especialista em arrumar encrenca. Tem feudos ali de anos que ficam os mesmos presidentes. E aí, para o anunciante, ele colocar a marca nesse tipo de ambiente é muito complicado. Porque ele acaba, muitas vezes, não tendo um retorno mínimo daquilo que é prometido para ele. Esse é um grande problema. Eu convivo lá em Belo Horizonte com 2 clientes que são grandes investidores, anunciantes, apaixonados pelo futebol, que é MRV lá com o Atlético Mineiro, sim, e a Direcional, que não ficou por baixo, e investe lá no América Mineiro, né, que é o time de coração do Ricardo, que é dono da Direcional. Mas lá há uma profissionalização. E levou a hoje a MRV está lá assinando o estádio do Atlético, construiu um puta do estádio pro clube.
A gente vê alguns outros casos a nível Brasil também. O Flamengo passou por uma grande reestruturação e que hoje capta muito recurso, muito investimento de mídia, transformou num grande case. Mas se você for avaliar a capacidade de arrecadação de um clube como um Flamengo, como um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, é muito aquém do peso que a marca deles tem. Eu estava conversando isso semana passada com alguns colegas publicitários. Por muita marca, as pessoas podem até consumir o produto porque gostam. Mas brigar na rua por algo, elas brigam por futebol. É verdade. Então, assim, para você chegar num ponto de colocar em risco sua integridade física pela paixão que você tem por uma marca, era para essa marca... Ninguém vê o cara dando tapa no outro porque gosta da Coca ou gosta da Pepsi, né? Não vai. Das pessoas largarem família para viajar acompanhando... Isso. É uma marca que está rodando, ele está acompanhando uma marca. Mas vamos colocar ali no papel o clube de maior receita hoje do Brasil, que é o Flamengo, do ponto de vista de negócio, do quanto ele arrecada a partir da marca dele, é ínfimo, perto do que outras marcas com muito menos valor agregado consegue gerar de patrocínio. Então estamos um pouquinho alinhados, porque assim eu vejo essa não só no futebol, mas como todos os esportes, a falta da organização profissional, da entrega, né? De dizer, se eu vou te prometer isso, eu vou entregar. Você vê futebol americano, esportes americanos, esportes europeus completamente diferentes. Assim, o basquete americano é um negócio surreal. A marca briga para estar ali. Né? O volume, a briga é gigante. Falando em briga gigante, vamos trazer um cara que é gigante aqui. Abreu Imóveis, 50 anos de mercado, empresa super atualizada no tempo. Com 50 anos, né? Não deixa de estar na frente com relação ao mercado imobiliário. Solta aí, Abreu Imóveis, pra gente. Mais uma vez a Abreu trazendo um produto diferenciado para a Praça de Natal, né? Vamos iniciar agora o aluguel garantido para os novos contratos de locação na Abreu. Isso é um marco, um diferencial, uma vez que a gente já se preocupa tanto com o proprietário, agora vamos criar esse serviço novo que vai garantir o recebimento em dia, o seu IPTU pago e também o seu condomínio. Traga seu imóvel para Abreu. #fique tranquilo. Então é isso, Abreu Imóveis, 3203-3000, Ricardo Abreu tá lá esperando lá para tomar um café e falar das oportunidades que a empresa tem. Uma empresa com mais de 50 anos, né? Dentro do mercado imobiliário tem que tirar o chapéu, não é não? É verdade, tem uma história linda aí. Tem uma história gigante. E aí, quando começa toda essa mudança de Marcelo para vir para a área mais de tecnologia, para a área mais desse mundo moderno, né, da comunicação junto ao mercado imobiliário, como é que teve essa virada de chave aí? Na verdade, começou há muito tempo, né? 1998, ou seja, 27 anos atrás, né? Fiz um curso de web design na época. Tinha SIC Informática, uma escola que tinha aqui em Natal. Eu fiz o curso de web design. Eu já entendia naquela época, já adorava usar a internet de escada ainda, negócio, né? Mas eu já entendia que ninguém sabe o que é isso, da gente ter que usar à noite, que era o pulso era mais barato e tal. Exatamente. Então, assim, eu já entendia naquela época que a publicidade em algum momento ia chegar ali no ambiente digital. Então, eu já fazia muito estudo e tal, e fui aprender a como construir um site na época, né? Cheguei a fazer sites para algumas empresas e tal, mas 2006 para 2007 me deu estalo. Eu sentia muita dificuldade no mercado imobiliário dele se apresentar, enfim, em ambiente digital, e desenvolvi um projeto à época chamado Temos Casa, que era um portal que ele tinha notícias e exibição de imóveis. E o Temos Casa, já naquela época, ele deu uma alavancada grande. A gente começou a ter muito conteúdo, muita notícia produzida na época por grandes empresas que mandavam assessorias, mandavam para a gente divulgar, as incorporadoras. Ali disparou um gatilho para começar a usar um pouco mais. Então fiz na época já a campanha de empreendimento imobiliário, eu acho, não sei se fui o primeiro, mas um dos primeiros pelo menos a usar a época ainda o Orkut para divulgar incorporadora. Depois entrei toda a fase de Facebook, de WhatsApp, fui acompanhando isso tudo.
mas sempre tendo isso como um braço dentro da agência de publicidade. E era um grande diferencial que a gente tinha. As agências, todo respeito ao mercado, mas muita gente tinha no início um pânico quando ouvia falar em qualquer coisa digital. Era o off brigando com o on, né? Isso, exatamente. A gente, como cliente, a gente sempre teve dificuldade até de usar a mesma linguagem, porque não conseguia. Não conseguia. Era uma agência para cada coisa. Uma agência para o off, uma agência para o on. E já em 2009, 2010, eu já trabalhava digital dentro de uma agência que na época era o que a gente chamava do full service, né? Eu tinha de uma ponta a outra de desenvolvimento. E aí, assim, foi só crescendo. Até que 2022 foi quando teve uma virada de chave. Eu tinha lançado a LivePrint 2020 como uma ferramenta para atender especificamente 2 clientes da agência de publicidade que eu trabalhava, e o negócio tinha ganhado um corpo, que já 2 anos depois a gente estava, na época, acho que em 18 estados do Brasil, já tinha uso da plataforma. Foi quando eu entendi que aquilo ali tinha virado um negócio que precisava de mais atenção minha, e ao mesmo tempo já faziam 20, 25, 26 anos que eu estava trabalhando com publicidade, estava meio cansado do negócio. Já queria fazer essa mudança. Eu já queria fazer, ainda apesar de não ser tão velho, eu estava na época com 42 anos, mas eu queria dar uma virada de chave, enfrentar novos desafios. É o que eu falei, eu já tinha lançado mais de 500 empreendimentos, já tinha feito de tudo que eu imaginava se fazer de publicidade, eu já tinha tido a oportunidade, e foi quando partir para transformar realmente a LivePrint no nosso negócio. E graças a Deus, assim, expandiu pra caramba. Hoje a gente tá aí alcançando já todos os agora estados. sim, antes de você contar essa história todinha aí, eu vou trazer aqui a Rentes App, que é uma empresa de tecnologia, enquanto a gente prepara aqui um material que a gente vai mostrar para vocês aqui, aí vocês vão conhecer um pouco mais do que a LivePrint. Solta aí Rentes App pra gente. Sua imobiliária está deixando lucros escaparem todos os dias? Erros manuais e processos lentos custam caro, e eu sei que você não quer continuar deixando os lucros diários para trás. Na nossa plataforma, oferecemos auditorias exclusivas, eliminando falhas e potencializando sua receita. Com cobranças automatizadas e fluxo de caixa otimizado, seu negócio cresce enquanto você dorme. Capture cada oportunidade e aumente seu lucro agora. Então, Rentes App é um aplicativo onde você vai fazer todo o controle de pagamento dos seus clientes de locação, vai fazer o controle da tua empresa, gestão financeira. Rentes App é um aplicativo que facilita muito a vida de nós profissionais, corretores de imóveis, de pequenas imobiliárias e grandes imobiliárias. Então, ó, fala aí com a galera da Rentes App e você vai ter um aplicativo show. Tão show quanto o LivePrint, que agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa ferramenta, né? Que explodiu com o auxílio da pandemia, vamos dizer assim. A pandemia deixar de uma maneira mais correta. A pandemia acelerou o processo da LivePrint, né? Conta aí pra gente como é que foi. A LivePrint é um negócio interessante, que ela surgiu, tá falando, para atender a demanda de 2 clientes específicos que nós tínhamos. Falo com muito orgulho da Constel, aqui em Natal. Foi a primeira que acreditou nisso tudo. E numa construtora cliente nossa na Paraíba, chamada MGA, ambas estavam com uma dificuldade muito grande com o time comercial, os corretores, mercado, pedindo material para trabalhar, e produzir material personalizado estava muito caro. Então, todo corretor, a gente entregava lá uma quantidade de panfletos, o cara tinha que carimbar, tinha que etiquetar aquele panfleto, mas isso era muito oneroso e não alcançava todo mundo. Porque você não conseguia produzir panfleto para todos os corretores. A mesma situação que estava vivendo aqui em Natal, a gente vivia com a MGA lá em João Pessoa e vivíamos também com outras incorporadoras. Nessa época, a agência ela atendia clientes em 8 estados. Então, era uma dor repetida, né? Onde rodava havia esse mesmo problema. E aí foi quando a gente criou Primeiro, a gente fez uma experiência de entregar manualmente, produzir manualmente, os cartõezinhos virtuais, os PDFs interativos para os corretores da Constel e da MGA que queriam aquilo. Digo que foi a crise de hérnia de disco mais abençoada que eu tive na minha vida, porque para entregar esses cartões disparou uma crise de hérnia de disco que eu fiquei uma semana literalmente deitado,
pensando no que ia fazer da vida. Foi quando veio a ideia de automatizar o processo. E colocamos o primeiro a entrar no ar. Sim, porque você estava criando, então, em PDF manualmente. Manualmente, cada um. E a gente eu fiz a pergunta maluca na época pro Leandro, da Constel aqui, né? E pra Cristina, da MGL. Grande abraço, Leandro, aí. Grande Leandro. Tomamos um café muito bacana aí. Isso. E assim, pergunta quem quer. Esse pergunta quem quer vieram, somando os dois, quase 800 corretorzinhos para fazer. E eu tinha pergunta quem quer, para complementar, que na segunda de manhã eu entrego. Isso era sexta-feira à tarde. Então eu tive que rodar o fim de semana fazendo para entregar, porque tinha quase 800. E aí nessa semana que eu fiquei literalmente acamado, foi quando deu a ideia, lembrei do meu tempo lá atrás, de programador. Da SIC. Da SIC Informática, disse, isso daqui, juntar aqui esse pedacinho tal, transforma numa plataforma automatizada. Fizemos, aí na época trouxe uma pessoa para desenvolver comigo e colocamos no ar. O LivePrint entrou no ar, o constel.liveprint.com.br, exatamente no dia do primeiro caso de Covid no Brasil, que foi um sábado de carnaval. Só que assim, ninguém imaginava, sinceramente, a gente não se planejou para aquilo e nem um pouco passa pela minha cabeça que gostaria que isso tivesse acontecido. Vamos lá, Sim, lógico. Ninguém ia querer isso. Quando eu falei que ela impulsionou, que ela acelerou, foi um... Mas efetivamente foi o que aconteceu. Isso. Aconteceu que a gente colocou no ar num sábado, poucos dias depois, 15, 20 dias depois, a Covid já tinha se espalhado e veio aquela ordem de fecha tudo e fechou no Brasil inteiro. As incorporadoras ficaram sem estandes de venda, não podia abrir. Precisava do time divulgando produto, que tinha que vender. Foi quando uma grande incorporadora mineira, que é a Direcional, descobriu o nosso produto através de rede de amizade, chegou no gestor comercial da Direcional em Fortaleza, implantamos com a Direcional lá. 2 dias depois me ligaram pedindo para nacionalizar a plataforma, a gente nacionalizou com eles e aí daí é a história, aí espalhou. Explodiu, né? Hoje estamos nos 27 estados, são mais de 800 empreendimentos cadastrados. Somando tudo que a gente tem, dá um VGV ali dentro da plataforma em torno de 30 bi. Cara, são mais de 180 mil corretores, então além disso, você tem um dado estatístico incrível, né? Sim. De produtos no mercado. Hoje a gente faz muito trabalho de avaliação de produtos, de perfis, dos corretores, muita pesquisa. E a gente consegue estudar muito bem o mercado a partir dessas informações, Guga. E isso foi um dos grandes motivos que nos levaram a, numa fase 2, as incorporadoras nos procurarem para montar labs de inovação. Porque eu falei agora há pouco, né, que os problemas eles se repetem, eles só mudam de CEP. Certo. Então eles começaram a enxergar, você já resolveu essa dorzinha que eu tinha aqui que me incomodava pra caramba, mas eu tenho uma outra dor. E esse de outra dor, a gente foi desenvolvendo outras soluções. Esse ponto foi o ponto fundamental do crescimento da BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Porque pegava-se uma empresa de cada estado, né? E a gente marcava reuniões nacionais, né? E ali tinha uma sala que ia discutir problemas de locação, uma sala de lançamento, uma sala do administrativo. Como não existia concorrentes, né? A escolher era uma imobiliária de cada estado, e normalmente eram as maiores imobiliárias. Quando a gente entrava naquela sala, todo mundo abria a caixa preta, né? Hoje a pandemia também fez com que a gente compartilhasse isso com os concorrentes, mais facilidade. Mas antes não. E a BMI fez com que essas empresas crescessem, tanto que virou Brasil Broker, né? Nasceu a partir daí. Porque as soluções, como dizer, a dor era igual em todos os lugares. Aí o cara dizia, rapaz, eu faço assim. Eu faço assim. Eu uso o sistema tal. Todo mundo convergia, ganhava musculatura para as soluções dos problemas, né? Exatamente. É incrível essa... Eu falo assim, Google, hoje eu tenho a oportunidade da LivePrint de atender algumas incorporadoras gigantes. Das 4 maiores do Brasil, 3 utilizam a nossa plataforma, né? Mas eu pego assim, você dá o nosso principal marca, a MRV, que é cliente maior incorporadora da América Latina e tal, só com a gente eles têm em torno de 300 empreendimentos dentro da plataforma. Mas se eu pegar a MRV com seus 300
e uma incorporadora em São Miguel do Gostoso, aqui no litoral do Rio Grande do Norte, que só tem um, se você for pegar, as dores são as mesmas. Vai mudar, obviamente, às vezes a proporção, porque um tem que lidar com a mesma dor em 24 estados, o outro tem só numa praia do litoral potiguar. Você nessa solução, ela é tropicalizada em relação ao custo do produto? Ela é proporcional a volume de VGV? Não do VGV. A plataforma ela é um SaaS, né, um sistema, um service, né, de assinatura. Onde se paga, eu escolho o meu pacote. E paga por empreendimento cadastrado na plataforma. Certo. Obviamente, quanto maior o volume, o custo unitário do empreendimento diminui. O setup é o mesmo para todo mundo e aí você tem um custo de assinatura menor por empreendimento cadastrado. Mas assim, ele é bem tranquilo, é um valor. Eu brinco muito com isso e é uma verdade, que você ter um ano de live print custa menos que você imprimir e distribuir 2.000 panfletos na rua. Então, para uma incorporadora, é uma ferramenta bem acessível. E ela disponibiliza isso para os corretores parceiros de houses, de imobiliárias, e tem um alcance gigante. Hoje, não é exagero, mas peças da Live Print impactam em torno de 15 milhões de brasileiros todos os meses. Caramba! É uma conta meio maluca, mas é uma realidade, porque a quantidade de corretores baixando material, compartilhando. A primeira coisa que o corretor faz quando ele baixa um material no Live Print, ele pega todos os grupos de WhatsApp que ele faz parte, as listas de transmissão, e dispara ali. Segundo, ele vai na rede social dele e divulga. Todas as pessoas que são impactadas pela publicidade do corretor, diretamente estão sendo impactadas pela marca da incorporadora. Sim. Então ela tem um alcance, uma pulverização muito grande. A gente teve o caso já, o ano passado, 2024, a campanha nacional de vendas da MRV foi lançada dentro do Live Print. Era uma campanha com aquela dupla Maiara e Maraísa. Sim. E foi uma loucura, porque na hora em que eles entraram lá, era uma live nacional, 2023. Quando eles entraram com a live, com a dupla lá, o servidor da gente era a equipe técnica ali no desespero, sobe, dispara a banda, porque foi um volume gigante. Mas só nesse dia foram perto de 60 mil downloads que a gente teve de material. Então, assim, volume gigante. Como é que usa a ferramenta? Muito simples, Guga. Todas as incorporadoras, elas recebem um endereço. Aqui eu estou com constel.liveprint, nosso primeiro cliente, né? constel.liveprint.com.br. O que o corretor precisa fazer é só preencher esse pequeno formulário, onde ele coloca nome, e-mail, o telefone, o número do WhatsApp, aí lá dentro eu explico o porquê de ter duas vezes aqui, o número do CRES dele, e ele tem que dar de acordo com a política de privacidade, enfim, do uso de dados, né? Quando ele clica em enviar, ele vem para uma segunda tela, onde estão salvos os materiais diversos que a incorporadora tem lá à venda. Aqui no caso da Constel nós temos Gemini, Green Life, Parnamirim, enfim. O corretor tem 3 opções de materiais para baixar: PDF, artes para redes sociais e materiais diversos. Sim. O PDF, ele tem a grande vantagem, aqui você vê que tem vários PDFs para baixar, ele tem botões interativos, que o corretor dispara para o cliente vê o material, gostei dele, ele só consegue falar com aquele corretor que deu origem no material. Então, quando o corretor... Ou seja, aquele medo do corretor de que o cliente vai olhar o material e vai falar com a consultora... Não tem. Morreu. Está aqui, ó. O cliente que recebeu esse material, é um folder aqui do empreendimento, do Gemini, clicou em WhatsApp, ele vai mandar uma mensagem para o corretor, no número lá que ele cadastrou, está aqui o número do telefone, dizendo exatamente qual produto ele tem interesse. Então já chega para o corretor de forma organizada. Não tem contato direto com a incorporadora em momento algum. Ou seja, o esforço é do corretor, o resultado é do corretor. Do mesmo jeito funciona do telefone, do e-mail. Aqui, nesse material do Gemini, a gente tem também um mapa, porque a incorporadora tem um painel administrativo onde ela pode escolher quais são os botões que vão aparecer. Perfeito. Então ela pode botar mapa, tour virtual, vídeo, diversos formatos diferentes. Esse daqui, o cliente quer saber onde fica o empreendimento, clicou lá no botãozinho do mapa, ele vai direto para o mapa de localização, vai ver exatamente onde fica o produto, consegue fazer a rota até o local. Então, assim, para o corretor, ele tem essa opção de gerar o PDF, vou voltar aqui na tela,
Ele tem a opção das artes para redes sociais e tem um detalhe aqui, ó. Quando você vai na artes para redes sociais, você pode já escolher receber direto no seu WhatsApp, então você não precisa fazer download, nada. Clicou aqui, enviar no meu WhatsApp, você vai receber exatamente essa arte já vai para o teu direto no WhatsApp. E ele ainda tem a opção, o corretor às vezes não tem a criatividade de criar o texto da legenda. A gente tem uma ferramenta com inteligência artificial que gera as legendas para o corretor. Ele escolhe o produto, então eu estou aqui no Gmail, do mesmo jeito. Se eu clicar em gerar legenda, o sistema dispara para o WhatsApp do corretor a sugestão de texto. Então ele vai ter... aquela foto que ele escolheu aí. Para aquele, você aí tem uma série de peças. Isso. Essas peças são feitas pelas agências das incorporadoras, então não somos nós que criamos. Você recebe essas peças e... A própria incorporadora ela tem autonomia total no uso da plataforma. Então ela consegue inserir o material do jeito que ela quer, sobe, tira, tem a gestão completa, além do time da gente dar o apoio quando ele tem alguma dificuldade. Mas, enfim, qualquer material que ele escolher aqui, ele pode receber no WhatsApp a imagem e receber também a legenda. A partir dali, ele faz a divulgação. Ou seja, zero trabalho. Facilita muito para ele. Ele tem um app que é uma agência de a junção da agência de propaganda e de inteligência artificial. Aí. E para a incorporadora, ainda tem a grande vantagem de que ela tem todo o exército de corretores ali fazendo a divulgação, seguindo o branding dela. O que ela desenvolveu de conceito para o empreendimento. Porque até então era muito comum. Ele vai ter uma pulverização de peças... divulgando sempre a mesma comunicação dele. Ele tem um reforço, vai impactar mais clientes com uma mensagem muito mais forte. Isso é uma bagunça assim, de que eu faço de um jeito, o outro faz de outro. Exatamente. E o corretor tem a comunicação. E o corretor tem a certeza de que aquele esforço que ele está fazendo de divulgação vai gerar resultado para ele. Certo. E não para um colega, para um terceiro. Então eles têm a opção também aqui, nos materiais diversos o corretor consegue baixar vídeos também, as incorporadoras disponibilizam tabelas, ela coloca o que ela entende que seja interessante para o corretor. Perfeito. O que o corretor precisar para trabalhar, ele tem no Live Print. Do mesmo jeito da Constel, se você entra lá no direcional, ela tem, segue no mesmo modelo. A diferença aqui é que eles têm uma quantidade grande de empreendimentos, então você pode fazer a filtragem por estado, por cidade e tal, mas é a mesma plataforma, o mesmo conceito para todo o Brasil. A gente já vê assim, a direcional indo numa linha de produto com um ticket um pouco mais baixo. A direcional ela é uma das principais, é a segunda maior incorporadora do Brasil hoje, né? Uhum. E o foco da direcional é no Minha Casa Minha Vida. A concorrência da MRV. Exatamente, são concorrentes bem diretos. Mas tem a ferramenta sendo usada no luxo ao popular. A própria direcional, ela tem uma segunda marca no grupo, que é a Riva, que é uma marca fantástica, com apartamentos compactos, super bem desenhados, que já trabalha com nicho econômico mais alto. Ali, São Paulo, Rio de Janeiro. A Riva trabalha numa linha mais de investidor. Isso, exatamente. Assim como a MRV tem a Ciência, que é uma marca equivalente também. Então, assim, tem todos. E a gente tem também, com parceria com outras grandes marcas, Plano e Plano, que é uma gigante também do Brasil, está entre as maiores do Brasil, usa a plataforma. Aqui no Nordeste você tem BS Par, você tem muita gente grande com produtos de luxo também trabalhando. O importante é, dependendo do perfil do produto, é criar facilidade para o time de vendas dele disparar. E qualquer empresa hoje que tenha essa necessidade, ou que tenha também uma demanda, uma empresa que tem um pensamento de uma necessidade diferente, ela pode fazer essa demanda para vocês, para que vocês, teu time entenda assim, é viável fazer? Sim, você fala de outros segmentos também? De outros segmentos. Tem. Na verdade, assim, internamente na LivePrint, o nosso core business é mercado imobiliário. Porém, a mesma plataforma, nós temos ela montada para indústrias também que usam para o time de vendas dela. Que é a mesma dificuldade, assim, muda o segmento, mas você pega uma indústria, ela tem representante comercial no país inteiro. Porque eu vejo assim, se aplica consórcio, se aplica plano de saúde, isso. Serviços, qualquer empresa que tenha um time de vendas mais amplo e que ela precise pulverizar uma comunicação de forma instantânea. Até automóvel você tem condição. Claro, você vai ter aí
Você vai ter que trabalhar mais, né? Porque você vai ter várias características aí do... É porque você transforma o seu vendedor num canal de vendas. Isso é o principal. Ele não é canal de veiculação também. Sim. Ele não é simplesmente vendedor. Vou dar um exemplo. Nós fomos procurados um tempinho atrás por uma rede de farmácias muito grande de Minas Gerais, que ela tinha uma questão. Ela tem lá, sei lá, quantos mil funcionários na época, era uma rede muito grande. E o cara ficava ocioso dentro da farmácia boa parte do dia, enquanto não tinha cliente para atender. Ele tendo acesso à ferramenta, ele consegue gerar um encarte de ofertas da farmácia, disparar para todas as pessoas conhecidas dele, fazer a propaganda, atraindo para aquela loja. Esse vendedor que ganha um variável em cima do que ele gera de venda, ele tem todo o interesse de fazer a divulgação. Então, assim, nosso principal negócio é o mercado imobiliário, mas a LivePrint ela não atua exclusivamente. Hoje a gente tem um trabalho, por exemplo, que é um mercado completamente diferente. A gente faz a gestão de inovação do maior clube de luxo, de lazer do Brasil, que é um clube que está sendo lançado em Alphaville, São Paulo. Então, assim, é um negócio que não tem nada a ver diretamente ali com o mercado imobiliário, mas que usam as soluções da gente lá também. Tá, então a LivePrint ela não está única e exclusivamente trabalhando esse produto que é o LivePrint, né? Isso. Ela tem outros apps, ela tem... na verdade é tudo LivePrint, só que a gente tem... Colocando LivePrint, mas você tem outras soluções. É um conjunto de tecnologias. Nós temos um CRM próprio, nós temos ferramenta de desenvolvimento, uma incorporadora, qualquer empresa que queira desenvolver um site, por exemplo. A gente tem um modelo de site que eu consigo colocar o site do cara no ar em 3 dias. E com uma tecnologia já 100% validada de atração. Você tem CRM... E CRM próprio, que integra. Então, assim, o nosso lead de uma campanha que rode usando qualquer plataforma... Mas esse CRM, hoje, você oferta para o mercado? Não. Vamos lá. O CRM é a única plataforma que nós não alavancamos ela. Por um único e simples fato, porque já existe muita ferramenta no mercado. Certo. Mas, assim, nós temos diversos clientes e nós consumimos ele para nós mesmos. As nossas ações, as nossas campanhas, elas caem direto. A CRM é aquele negócio que é uma ferramenta que eu acho que é imprescindível para qualquer empresa, mas ainda pouca gente valoriza. Coração de tudo. Pouca gente valoriza. No dia que o corretor acreditar que o CRM é o melhor parceiro dele, a gente muda esse mercado. Eu falo muito isso, Guga. O CRM, a chance de você organizar seu trabalho, seu processo de venda, de uma forma assim... muito simples de você lidar, mas o corretor ele tem um pânico, que muitas vezes a gente percebe, porque ele entende o CRM como um instrumento de fiscalização do trabalho dele, vai vazar as informações, mas não é. Hoje existe, inclusive, a legislação específica para isso da LGPD, que você não pode brincar com aquelas informações, entendeu? Mas assim, corretor que consegue usar um CRM de forma bem organizada e dinâmica, ele tem resultados muito melhores. Sem dúvida. Vou trazer para vocês aqui uma empresa local que é do caramba, que é Tintas Fortinil. Solta aí pra gente, Tintas Fortinil. Olá, nós somos a Resinorte e também somos a Fortinil. Nós chegamos devagar, construindo cada pedaço dessa história com muito esforço, mostrando compromisso, conquistando a confiança e reforçando que no Nordeste temos empresas comprometidas com a qualidade. A cor muda tudo. Esse é o nosso slogan, nossa identidade, nosso propósito. Autêntica, cheia de criatividade e apaixonada por mudanças. A confiança é nosso diferencial. Desenvolvemos produtos de alta performance, unindo tecnologia e sustentabilidade. Viemos construir um legado. Viemos para fazer parte da vida dos nordestinos, dos brasileiros e transformar o mundo através das cores. Quando escolhemos mudar com as cores, tudo muda junto. Afinal, a cor muda tudo. E levamos a qualidade do Nordeste para todo o Brasil. Opa, então, você está construindo o teu empreendimento aí, está reformando tua casa, pintando, fazendo tudo que você precisa aí para deixar ela mais confortável, utiliza aí a Tintas Fortinil.
uma marca da terra, né? A gente tem que valorizar o que é do nosso Rio Grande do Norte, né? Um grande abraço aí pro pessoal aí, os Costas, pessoal, gente boa de verdade. Cara, aí você tem um produtaço desse, tem empresas extremamente bacanas, né? Você tava falando aí, são mais de 180 mil corretores na base. Na base, é um negócio absurdo, né? A cabeça fica a milhão para pensar em novos produtos aí, novas... Hoje minha função na empresa é exatamente isso, Google. Eu tenho sócio que fica o Renan, que, enfim, foi um grande achado, cara fera na tecnologia e que cuida de toda a parte de desenvolvimento do nosso time. E eu fico muito mais à vontade de ter as ideias. E gosto pra caramba quando você tem a troca, quando você tem a conversa ali com os times das empresas, é quando você sente a dor. Hoje eu comentei isso, eu tive a oportunidade de estar numa apresentação lá na Caio Fernandes, no imobiliário aqui com o time dele, e falei exatamente isso, que eu acho excelente quando eu tenho a oportunidade de conversar com o time comercial, com o time de marketing. Hoje, dentro da Constel, a gente tem um lab que envolve outros setores, inclusive de engenharia, de arquitetura, mas eu acho muito bacana, porque dali saem os insights, e são insights que normalmente a gente consegue replicar com facilidade em outros, já que as dores são basicamente as mesmas, né? Isso, inclusive, levando para fora. A gente está agora no segundo semestre, iniciamos de forma estruturada a expansão internacional da LivePrint. A gente está entrando com força no mercado português, e com porta de entrada ali. E é interessante que, assim, a partir de dores que a gente viveu aqui no Brasil também, que encontrou ambiente para levar para o mercado europeu, dores que eram comuns dos nossos incorporadores, entendeu? Isso é fundamental, a gente está vendo isso. E é porque, assim, minha cabeça ficou viajando aqui na quantidade e na necessidade de remédio para as dores que a gente tem aqui, né? E, pô, nós somos parceiros da Brain, né? Que é uma das maiores empresas usei eles hoje na apresentação de pesquisa e nós temos uma parceria muito bacana. A gente é porta de divulgação de informações dele, e assim a gente fica babando com o trabalho de inteligência imobiliária, né? Como é importante a gente trabalhar com informação. Eu sempre gostei de utilizar informações. Aí na hora que você traz essas soluções, aí na hora que você diz assim, eu estou em 27 estados, estou em 800 empresas, tenho 180 mil corretores trabalhando aqui com minha plataforma. Atendemos das 4 maiores empresas, atendemos as 3 das 4 maiores empresas. Caramba, tu tem um negócio na mão gigantesco, né? E tu tem aquela dor que um amigo meu, que é Leonardo Anes, da Interativa, me disse que vive isso numa força intensa, que é manter o time, porque ele diz, cara, hoje minha concorrência não é a outra empresa digital que está aqui no Nordeste ou no Brasil. Isso. Minha concorrência, o cara tá nos Estados Unidos, tá no Canadá, tá na Alemanha, tá não sei o quê. Essa galera pega meus funcionários aqui direto. Isso. E vai pagar em euro, vai pagar em dólar, vai pagar não sei o quê. Como é que é você manter seu time, cara? Com sinceridade, a gente não sofre com isso na LivePrint. A gente faz um trabalho muito intenso ali com o nosso time, justamente da proposta do desafio. Isso é o que eu acho que brilha mais o olho. Eles enxergarem que, vamos lá, a gente é uma empresa potiguar, a gente tem muito orgulho de falar lá fora que a gente é daqui. E diga-se de passagem, o pessoal do lado de fora adora, que acham que eu vivo num paraíso, né? Todo mundo quer passar férias aqui, né? Nas férias onde você mora. Exatamente. Mas assim, a partir dessas dores, que a gente coloca o produto no mercado, e quando a gente sente que tem uma absorção, que tem uma aderência no produto, isso pra gente é o que causa o encanto. O nosso time, ele é basicamente o mesmo desde lá atrás. A gente cresceu um pouco. Eu tenho um orgulho danado de não ter duas saídas. Eu não perco cliente e nem perco funcionário. Fantástico isso. Os colaboradores são basicamente os mesmos. Boa parte dos colaboradores eram
colaboradores da agência de publicidade, onde surgiu a Liveprint. A nossa equipe de desenvolvimento é a mesma há 4 ou 5 anos, não teve grande mudança, mas eu não sofro. O principal é que eu vejo assim, é todo mundo muito apaixonado pelo desafio. Perfeito. E os clientes, graças a Deus, é o que eu falo, os clientes que saíram até hoje da Liveprint são aqueles que, por exemplo, esgotaram o estoque. Aí ele sai, fica um tempinho fora, daqui a pouco vai lançar um novo produto, procura gente novo, quero lançar novamente. Mas assim, nós não perdemos. A essência de tudo está na paixão pelo que a gente faz, por inovar. Meu olho não brilha, sinceramente, a questão financeira não é uma consequência. Claro. Perfeito, ótimo que venha, porque tem muita gente que depende da Liveprint hoje. Mas assim, o que brilha o olho mesmo é você escutar a doido dizer, Marcelo, dá para resolver esse meu problema? Isso realmente me desperta muito interesse. Cara, isso é bacana. Isso é show. Show. E assim, nos traz para um momento mágico do Papo com Café, que é a pergunta do milhão, né? A gente teve a oportunidade aqui de bater esse super papo com o Marcelo Pandolfi, da Liveprint, uma empresa potiguar, genuinamente potiguar, né? E que tem esse brilho no olho. Marcelo, o que é que Marcelo Pandolfi, da Liveprint, não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Buga, tem um ponto que eu acho assim bem bacana mesmo, que não é que a gente guarde qualquer tipo de rancor, nada disso, não. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu disse agora há pouco, que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem tanta gente boa em tanta área. Gente, abre as portas para as pessoas, escutem o que as pessoas têm para falar. Porque a única lacuna que ficou para a gente aqui na Liveprint, que isso eu falo onde eu estou, é que nós temos um reconhecimento tremendo lá fora. Mas o nosso início aqui no Rio Grande do Norte foi de muita dificuldade, justamente porque as pessoas não entendiam. Ou elas queriam contratar porque conheciam o Marcelo, porque eram amigos pessoais, ou simplesmente não sabiam nem o que estava contratando. Mas a imensa maioria não dá a oportunidade dos empreendedores de escutar a turma que está trazendo coisas novas. E reforço, não é pela Liveprint, não. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar boa parte dos objetivos da gente. Mas tem muita gente aqui no Rio Grande do Norte, em diversas áreas, o mercado imobiliário é com muita gente boa e que não tem espaço, não tem canal para falar. Isso que eu acho muito bacana aqui, inclusive no Papo com Café. A oportunidade que você dá dar voz a essas pessoas, porque tem muita coisa boa sendo produzida, sendo consumida lá fora e que não tem o devido reconhecimento no Rio Grande do Norte. É o único ponto. Dê ouvido a essas pessoas, escutem que tem muita coisa, a solução às vezes está aqui, ela é mais barata, mais acessível, você está gastando uma fortuna com o que vem de fora. Cara, isso é incrível, né? Santo de casa não faz milagre. Né? E a gente vivencia isso, a gente vivencia empresas contratando profissionais para vir gerenciar departamentos comerciais, pessoas estrangeiras, nada contra. É muito bom. O intercâmbio é maravilhoso. É muito bom, muito importante. O intercâmbio é maravilhoso. Mas tem muita gente boa aqui, de verdade. E eu imagino o quanto você passa, porque a gente passa isso também, né? É sempre bacana o de fora, tem essa capacidade. E às vezes a gente tem uma coisa que é a diferença, que a gente tá sentindo o cheiro da terra, a gente sabe quem são as pessoas, a gente sabe o comportamento de cada um. E isso é uma dor que a gente sente, né? O Papo com Café vivencia isso demais. Às vezes a gente depara com uma pessoa dando apoio, patrocinando ou incentivando alguma coisa fora de Natal, porque é fora de Natal, né? Exatamente. E esquece daqui. E aqui a gente tem a Ale, que nasceu daqui, a gente tem o Midway, né, com a Riachuelo, a gente tem muita gente boa. A gente tem Ricardo Abreu, que foi eleito um dos maiores influenciadores do país, né? A gente viu pouco desse reconhecimento. A gente tem o Mocimar Damásio, que é um cara que não parou um minuto
em movimentar, em fomentar o mercado imobiliário. 100%, né? 100%. E às vezes eu vejo uma feira imobiliária, sinto falta das pessoas indo passear na feira, mesmo que não esteja expondo, vai lá, você corretor, deve ir lá prestigiar esse evento, né? A gente tem um cara aí que está fazendo um trabalho muito bacana no Cresce Josafá, que é um cara que está revolucionando a parte de educação do Cresce, está trazendo o corretor mais próximo, mesmo não sendo uma função do Cresce. Isso. Mas falta isso. Esse reconhecimento é duro. Você falou diversos nomes aí. Elcimar, por exemplo, é um amigo pessoal. Eu vejo a batalha que é de Elcimar para conseguir promover os eventos. A gente vem conversando bastante sobre isso, inclusive, esses últimos dias. Mas, assim, infelizmente, é a única coisa que eu posso dizer é que aqui a gente se apoia muito pouco. Só isso. E o potencial é gigante. No dia que se apoiar, que o Rio Grande do Norte começar, as pessoas aqui se darem as mãos e vamos fazer um trabalho bacana, a gente vira referência para o país inteiro. A gente tem isso na Paraíba, que o cara tá fazendo um empreendimento, ele diz, o meu é muito bom, mas tu já foi no de Marcelo? Isso. É bom também, vai lá. Aí eu vou lá no de Marcelo, chega lá e Marcelo diz, ei, tu já viu o do Guga? O meu é excelente, mas o do Guga também é bom. E tem fulaninho também. Então, assim, existe essa coisa de vamos falar bem de todo mundo, vamos juntar. Exatamente. E é uma coisa que eu digo muito assim, vamos botar uma mesa onde sente governo do estado, governo municipal, Sinduscom, Fierne, corretores de imóveis, senta todo mundo e diz assim, ei, qual a solução que a gente vai dar para essa situação? O problema todo mundo sabe que tem, vamos buscar a solução. E a gente tem muita gente boa. Tem muito caminho, tem potencial. Eu tive a oportunidade uma vez, a pergunta que acho que foi a mais dura que eu ouvi sobre o Rio Grande do Norte, Guga. Eu tive a oportunidade em 2018 de fazer um trabalho em Munique, na Alemanha, rapidinho só para fechar isso. E, por coincidência, a pessoa que eu estava tendo reunião lá, ela conhecia Natal, já tinha vindo várias vezes aqui. Ele fez a pergunta, Marcelo, como é que vocês conseguem ser um estado tão pobre se vocês estão sentados numa mina de ouro, como o Rio Grande do Norte? Tudo ali é feito para dar certo. Como vocês estão desse jeito? Então, você escutar isso... Rapaz, você foi muito gentil com a gente, né? Exatamente. Nós somos abençoados de tudo aqui. Agora, depende das pessoas se esforçarem e se darem as mãos. É porque a gente tem que parar de observar o potencial das pessoas e ver a potência que cada um tem. Isso eu ouvi um molequinho falando assim, tava ali, era um piloto, o cara passou e disse, cara, você tem muito potencial. Ele fez, rapaz, eu não gosto quando dizem que eu tenho potencial, não. Veja eu correndo, aí você diz, cara, você é uma potência, você tá fazendo acontecer. É exatamente isso. Marcelo, muito grato por tua disponibilidade, foi um papo show, espero que você tenha gostado bastante. Faltou muita coisa aí, vamos deixar os contatos aqui da Live Print para você fazer um contato com o Marcelo, com a equipe dele. Solução extremamente interessante para o teu empreendimento. Cabe no bolso de todas as empresas, você viu aí, ó. É a mesma coisa que você fazer 2.000 panfletos. 2.000 panfletos por ano. E impressão e distribuição, você paga um ano de Live Print para o seu empreendimento. Então, a gente fica muito feliz de receber e de ter a oportunidade de trazer pessoas aqui como o Marcelo, que fazem aí esse Rio Grande do Norte um gigante, né? E aquele ditadinho que eu não deixo de falar nunca. Lembra daquele teu amigo que tá meio triste? Chama ele para um café, diz a ele como ele é importante, diz para ele que você ama de verdade, que você gosta desse cara, que ele tem uma importância gigante na vida da gente. Porque a gente tá num mundo meio doente, né? Então, a gente precisa dar apoio um ao outro, né? Abraçar. Então, não perca a oportunidade. Faz essa gentileza aí. Tem nos nossos stories aí uma amiga nossa, a Cláudia Magalhães, que já foi corretora de imóveis, hoje é uma artista, uma artista, atriz, talentosíssima, tá passando um momento de dificuldade aí, a gente vai deixar a vaquinha virtual dela na live, beleza? Grande abraço para todos, obrigado Marcelo, valeu a oportunidade aí, a sua disponibilidade. Eu que agradeço, amigo. Falou então, fiquem com Deus. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.
Se achegue logo, não se aveste não, a vida passa rápido demais. Bora